E existe o passe P3E e o P3F, que são aqueles passes que nós falamos que é de desobsessão ou enfermidades físicas graves, né? Que tem inclusive uma caminha. E esses são mais demorados, porque aí você precisa de pelo menos 3 para dar o suporte. E a pessoa vem, aí tem a maca, a pessoa deita na maca, e a gente faz o passe com a pessoa deitada. Então você vê que são vários tipos de passes que são aplicados justamente com o objetivo de ser mais assertivo no auxílio do assistido. Nada disso habilita parar qualquer tratamento médico, em situação nenhuma. É sempre faz assistência e continua com o tratamento médico. E o passe para desobsessão, não tem assim uma diferença do... Porque assim, a desobsessão é uma influência espiritual ali, né? Sim. Não é pro espírito se envolver a pessoa naquele Não, momento. não, não. Então, só por curiosidade, mas eu não vou muito ao fundo disso, não. Nesse passo específico, a pessoa vai ouvir a palestra, aí ela entra, toma o passe, aí a recomendação é que ela saia e fique esperando lá de fora um tempinho. Então ela entra, recebe o passe, aí ela sai. Normalmente a gente oferece um pouquinho de água, água fluídica, né? Água abençoada, vamos colocar assim, né? Que é um luxo. Então a pessoa toma um passe, já bebe a aguinha e fica sentada lá esperando um pouquinho. Fica ali uns 5, 10 minutos. E aí depois a pessoa vai embora. Por detrás do balcão. A pessoa entrou, recebeu o passe e saiu. O médium que está dentro da sala, ele fica disponível para ver se pode haver a comunicação daquele companheiro que está acompanhando a pessoa. Note bem, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de amor. Estamos falando sempre de amor. Num centro espírita, quando nós falamos de assistência espiritual, nós estamos falando de assistência espiritual para quem está indo procurar ajuda, e nós estamos falando de assistência espiritual para quem acompanha essas pessoas. Então, jamais nós vamos afrontar o acompanhante do encarnado, porque o objetivo não é esse. Os espíritos, quem são os espíritos? Nós não temos espírito. Nós não temos espírito, isso é uma mentira. Nós somos espíritos. Temporariamente eu estou num corpo de carne, que diga de passagem. Mas quando eu não tiver mais esse corpo físico, eu vou continuar sendo um ser. E nós nos ligamos às pessoas ou por simpatia ou porque em algum momento alguém prejudicou alguém. E todo mundo tem suas verdades. Todo mundo tem suas verdades. Então, quando acontece da pessoa passar na entrevista e tudo mais, e for recomendada que ela tome passe de equilíbrio, um passe C, e depois, se não resolver e tiver que, na entrevista, partir para um passe mais a fundo, o que nós vamos fazer? Tentar colaborar para a pessoa que foi buscar e também tentar ajudar aquele que está acompanhando. Que, de certa forma, ele está vinculado àquela pessoa. Mas por que ele está vinculado? E a gente que vai querer ajudar essas pessoas também. E aí, tudo que ele podia imaginar no mundo era que ele seria agredido, que ele seria confrontado, menos que ele ia receber um abraço fraterno. Então é muito comum ter aquele... Por isso que a gente chama de choque, né? Ele é um choque. Por quê? Porque ele espera qualquer coisa, menos um jato de amor. Então, se tem a chancela de Deus, se Deus permitir que ele possa se manifestar, às vezes ele fala, eu estou perseguindo fulano porque ele dá os motivos dele. Ele dá os motivos dele. E a gente vai querer falar para ele se libertar disso. Porque o perdão, quando Jesus falava que o perdão é a chave da evolução, a caridade e o perdão, a gente não entendeu muito isso. Então, a partir do momento que ele conseguir se libertar daquilo, o ganho vai ser tanto para ele, quebrando um elo de violência, de um ciclo de rancor e ódio, e de vingança, e ele possa se libertar e ele possa seguir a vida dele espiritualmente. Então fica meio que na dependência de um do outro. Já teve situações curiosas
no diálogo fraterno, a entidade fala assim, olha, por mim eu já estava longe, mas a pessoa me chama. A pessoa me chama. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela quer que as coisas mudem, mas ela não muda o hábito dela. E como é que você vai conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Se você fizer tudo igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, dependendo dos ambientes que a gente frequenta, dependendo dos hábitos que nós temos, nós vamos atrair pessoas mais ou menos na mesma sintonia. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.